Olá! A nossa aula de matemática de hoje, nós vamos sair um pouco da multiplicação e vamos falar agora sobre comparar para medir. Vamos falar sobre as medidas, o chamado grandezas. Esse conteúdo vai estar na página do livro de vocês 87. Medir é algo que faz parte do nosso dia a dia. Tudo aquilo que pode ser medido é chamado de grandeza. São exemplos de grandeza: o comprimento, a massa, o tempo, a temperatura e etc. Ao medir, comparamos grandezas de mesma natureza, ou seja, observamos quantas vezes uma grandeza tomada por unidade cabe na outra. Na imagem acima, uma pessoa verifica quantas vezes o palmo corresponde ao comprimento da carteira. Assim como o palmo, o passo, o tempo, que demora a contagem até 20, e o copo são exemplos de unidades de medida não padronizados. Enquanto o metro, a hora e os litros são exemplos de unidades de medida padronizadas. Explicando mais um pouco para vocês. Formas de medir grandezas. As unidades de medidas são formas de quantificar diferentes grandezas físicas. Por exemplo, litro é representado pela letra L, mililitro, ml, e decalitro, DAL. São unidades de volume utilizadas nos cálculos de volume do cone e do cilindro. São consideradas grandezas físicas todos os fenômenos, substâncias ou corpos que possam ser mensuráveis quantitativamente. Além das unidades de comprimento, existem outras unidades de medida que seguem o padrão estabelecido pelo Sistema Internacional de Medidas. Aqui, gente, as unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. O Sistema Internacional de Medidas, o SI, define a unidade padrão de cada grandeza, baseado no sistema métrico decimal. O SI surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maior parte dos países. Medidas de comprimento. Vamos lá. Existem várias medidas de comprimento, como por exemplo, a jarda, a polegada e o pé. No SI, a unidade padrão de comprimento é o metro. Atualmente, ele é definido como comprimento da distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo. Vejam que o número é bem grande, 1/299.792.458. De 1 segundo. Os múltiplos e submúltiplos do metro são quilômetros, hectômetros, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Vejam que metro, quando a gente fala em metro, nós estamos falando naquela medida de 100 centímetros, que equivale a 1 metro. Metro, ele é sempre do mesmo tamanho. Pode ser 1 metro de tecido, 1 metro de madeira, 1 metro de terreno. 1 metro vai ter sempre o mesmo tamanho. Por isso que a gente chama de medida padrão, porque todo metro vai ter sempre o mesmo tamanho. Medidas de capacidade. A unidade de medida de capacidade mais utilizada é o litro. Esse L simboliza litro. Quando você compra 1 litro de leite, lá tem 1 e a letra L, 1 litro. São ainda usados o galão, o barril, o quarto, entre outros. Os múltiplos e submúltiplos do litro são quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. No nosso dia a dia, nós utilizamos muito o litro e o meio litro. Quando eu compro 1 litro de leite ou meio litro de leite. Quando eu pego 1 litro de água ou meio litro de água. Então, quando eu me refiro a litro, a medida é sempre a mesma. 1 litro será sempre 1000 ml. Então, a gente tem uma medida padrão. Medidas de massa.
O Sistema Internacional de Unidades, a medida de massa, é o quilograma, o quilo. Um cilindro de platina e irídio é usado como padrão universal do quilograma. Aquilo que é utilizado para medir o quilo, para fazer o quilo nas balanças. As unidades de massa são quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. São ainda exemplos de medida de massa a arroba, a libra, a onça e a tonelada, sendo uma tonelada equivalente a 1.000 quilos. Veja que nós temos muito como lembrar do quilo, porque nós compramos bastante coisas no quilo. 1 quilo de tomate, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, 1 quilo de feijão. Então, essa medida quilograma, ela é muito utilizada principalmente pelas donas de casa, em medidas de produtos alimentícios. Então, é de nosso costume mencionarmos o quilo. Entre todas essas medidas que eu trouxe para vocês, falando das grandezas, temos ainda a medida do tempo, que ela é quando a gente mede o tempo, o equivalente a 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, com a ajuda do seu professor, vamos rever sobre essas medidas de grandeza e vamos praticar em um exercício para tornar bem claro quanto vale cada medida. A medida da massa, a medida do comprimento, a medida do volume, a medida do tempo. Boa aula e bons estudos!